A Polícia Federal descobriu que o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, montou dossiê sobre o caso das rachadinhas de Flávio meses antes de Bolsonaro indicá-lo ao comando da PF, comprovando que o ex-presidente premeditou o mecanismo de espionagem e elegeu Ramagem como seu agente. Neste vídeo, você confere todos os detalhes sobre a nova evidência achada por agentes da PF no âmbito da ABIN paralela. Em julho de 2020, 2 anos após eleito, Flávio Bolsonaro estava no centro do escândalo das rachadinhas e Bolsonaro escolheu Alexandre Ramagem para comandar a PF após dizer publicamente que usaria o órgão de polícia para obter informações sobre o governo. Em resposta às declarações, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, barrou a indicação de Ramagem, que à época ganhou em troca o comando da ABIN. Porém, como se soube agora nesta quarta-feira, Ramagem montou um dossiê intitulado Bom Dia, Presidente, meses antes de frustrada sua indicação à Polícia Federal. Mas ele prosseguiu com o documento. Entenda como Bolsonaro fez de tudo para emplacar o nome de Ramagem nos altos cargos de inteligência e investigação federal, com o objetivo de livrar Flávio de caso regional envolvendo rachadinha. Fica cada vez mais claro toda a trilha de tentativas premeditadas, frustradas e criminosas do ex-presidente na proteção dos filhos. Mas antes de conferir o resumo, inscreva-se em nosso canal e ajude a mídia ninja a bater a marca de 1 milhão de seguidores no YouTube. Em abril de 2022, Bolsonaro oficializou em publicação no Diário Oficial a escolha de Mendonça como ministro da Justiça e Alexandre Ramagem como chefe da PF. A nomeação, contudo, ocorreu após declarações do ex-presidente de que usaria a Polícia Federal como instrumento para a obtenção de dados ao governo, o que supostamente o ajudaria à frente do palácio. À época, Bolsonaro amenizava ou mesmo ignorava o fato de que esses meios podiam configurar crime. Na manhã do dia seguinte, Moraes suspendeu a nomeação, atendendo a pedido do PDT, que entrou com um mandado de segurança coletivo contra a escolha de Ramagem. Na decisão, Moraes diz que a suspensão buscava impedir atos incompatíveis com a ordem constitucional. Bolsonaro então fez o seguinte: mandou o Ramagem para o comando da Agência Brasileira de Inteligência e levou o chefe da ABIN para a APF. À época da movimentação, a principal celeuma no entorno de Ramagem era justamente sua relação de confiança com os filhos do ex-presidente, pois hoje está claro o porquê da comoção contra Ramagem. Na esteira das investigações no caso ABIN paralela, a Polícia Federal encontrou neste mês um arquivo digital com Alexandre Ramagem com o título Bom Dia, Presidente, contendo dossiê com dados que visavam dar subsídio para anular investigações contra as rachadinhas de Flávio Bolsonaro. Em resumo, o documento se utilizou tendenciosamente de informações a fim de provar a tese de que as investigações da Receita Federal contra a rachadinha de Flávio ocorreu sob acesso indevido de dados sigilosos do filho do ex-presidente. Contudo, é mentira. Como ficou comprovado em fevereiro de 2020, no ápice do escândalo envolvendo Flávio, o então deputado estadual tentou mobilizar a Receita para comprovar que internamente ele teria sido injustiçado. Entretanto, a Receita negou veementemente que houve abusos na investigação contra ele. Agora sabe-se que, em dezembro daquele mesmo ano, o ex-presidente se reuniu com Ramagem, já no comando da ABIN, o então GSI, o general Augusto Heleno e as advogadas de Flávio Bolsonaro, para discutir meios de obstruir os auditores da Receita que investigavam as rachadinhas de Flávio. Ou seja, Ramagem deu prosseguimento ao dossiê, contudo, em outro órgão que não a PF. O dossiê apreendido aponta, sem provas, dúvidas em relação à Operação Armadeira, que em outubro de 2019 havia prendido o auditor da Receita Marco Aurélio da Silva Canal, sob suspeita de extorsão contra investigados na Operação Lava Jato. Na versão do documento, a operação teria como motivação, na verdade, a tentativa de desviar o foco de servidores que fariam parte do grupo de acesso ilegais a dados fiscais de contribuintes, o que incluiria
os de Flávio Bolsonaro. No decorrer do documento, Ramagem vai elencando fatos e sobrepondo dados com interpretações que, em resumo, já haviam sido desmentidas pela própria Receita, mas que também foram usadas como instrumento para guiar a trama do ex-presidente para proteger Flávio. Para acompanhar todo o desenrolar dessa história em detalhes, continue ligado na Mídia Ninja e agora confira outras notícias que foram destaque no dia. Filho do ex-presidente, o vereador Carlos Bolsonaro apresentou uma mudança de perfil patrimonial, segundo apontam dados declarados por ele à Justiça Eleitoral. No pleito de 2020, o filho 02 declarou um patrimônio de quase R$600 mil, dos quais 470 eram referentes a 3 apartamentos na capital fluminense. O valor equivalente a quase 80% do total de bens do vereador à época. Já para as eleições municipais deste ano, Carlos possui investimentos em renda fixa e ações que somam R$568 mil, o que equivale hoje a mais de 80% do total declarado ao TSE. A Procuradoria-Geral da República enviou nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal um parecer defendendo a manutenção da prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Ele foi preso em outubro de 2022, às vésperas do segundo turno das eleições, quando resistiu a mandados de prisão da PF, decretados pelo ministro Alexandre de Moraes. Durante o cumprimento do mandado em sua casa, no Rio, Jefferson deu tiros de fuzil e lançou granadas contra os policiais federais que foram ao local. Ele se tornou alvo do mandado após ter publicado vídeo ofendendo a ministra Carmen Lúcia. Entretanto, por razões médicas, o ex-deputado passou a cumprir a prisão no hospital. Para a PGR, Jefferson deve continuar preso, mas uma junta médica oficial deverá apontar as condições de saúde do ex-parlamentar. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi acusado de receber repasses desviados de creches em um depoimento de uma investigada pela Polícia Federal. Publicado originalmente pela Folha de São Paulo, a denúncia é feita por Rosângela Crepaldi, mulher suspeita no caso que ficou conhecido como Máfia da Creche. Por meio de vídeo publicado nesta terça-feira, Rosângela explica como era feito o repasse de verbas contratuais das unidades de ensino infantil de São Paulo. Na verdade, todo o repasse era contabilizado. Então, esse dinheiro entrava na conta dos fornecedores e os fornecedores eles repassavam o que não era de compras, a devolução para a empresa. A Acre, em especial, nos primeiros momentos, eles pegavam cheques. Pediam cheques de vários valores e aí a gente entregava na mão. Muitas vezes foi o Edivan que foi retirado, outras vezes a gente levava até o local, aí já não sei quem recebia lá. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, abriu um inquérito para investigar o blogueiro Alan dos Santos por supostamente forjar mensagens que visavam incriminar a jornalista Juliana Dalpiva. O ministro determinou à plataforma X que derrube o perfil oficial do blogueiro no prazo de 2 horas, sob pena de multa diária de R$100 mil, caso a decisão seja descumprida. A mesma determinação também foi enviada para o Instagram. Em 21 de junho, o ativista bolsonarista publicou mensagens falsamente atribuídas a Dalpiva, nas quais ela citava um suposto plano do ministro Alexandre de Moraes para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. O inquérito é aberto após a Procuradoria-Geral da República se manifestar favorável ao pedido da jornalista.